Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs. Pessoal, o testemunho de hoje vai te impactar, porque diz respeito ao inferno. E através desse testemunho, desta irmã que vocês estão acompanhando aqui do meu lado, eu digo para vocês, sem medo de errar, o inferno é real, ele existe. Vocês vão acompanhar um testemunho, meus irmãos, que vai te deixar extremamente arrepiado. Esta irmã que vocês estão acompanhando do meu lado, ela vai relatar uma experiência real, tá? Ela foi de verdade ao inferno e lá ela presenciou algumas pessoas em sofrimento, pessoas que ela conhece, íntimas dela. Escuta, vai ouvindo. E lá ela presenciou, meus irmãos, não só as pessoas sofrendo, mas ela viu o motivo, o pecado que fez essas pessoas pararem lá. Gente, é extremamente impactante esse testemunho. Eu peço a vocês, garrem nesse vídeo, acompanhem até o final. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um testemunho de alerta para a igreja e para a humanidade se arrepender dos seus pecados, porque, gente, sem santidade ninguém verá a Deus. Peço a vocês, acompanhem até o final. Então, sem mais delonga, acompanhe agora esse testemunho, porque tá muito forte. Oi gente, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Lia. E entre um vídeo e outro, eu sempre vou estar postando as minhas experiências espirituais. Mesmo que eu não queria, porque eu sei como as pessoas julgam, como xingam a gente, né? Não entendem o mundo espiritual, mas ele existe, você querendo ou não. E já que Jesus mandou e ficou me lembrando a noite toda dessa visão que aconteceu comigo, então eu vou contar essa. Eu não consigo dormir, no outro dia eu fico com enxaqueca, eu não quero falar, né? Porque até meu marido acha loucura, minhas filhas, minha família. Mas eu vou falar porque alguém aí do outro lado que vai ouvir, às vezes está passando pela mesma coisa, né? E vai me entender. Então, quando eu tinha 18 anos, eu tava dormindo, né? E de repente um homem todo de branco falou assim: serva do Deus vivo, levanta. E eu levantei, eu morava com outro rapaz, ele tava deitado, eu olhei e ele falou assim: vou te levar num lugar. E eu olhei para ele e falei: mas quem é você? E ele falou assim: eu sou Gabriel, eu vou te levar num lugar para você ver o futuro dessas pessoas. Eu não vou falar os nomes, porque Jesus Cristo. E ali ele falou assim: vamos, segurou na minha mão e falou para mim: não solta a minha mão por nada. E quando a gente atravessou a parede do barraco que eu morava, eu já contei a minha história, tá nos outros vídeos aí. Quando a gente atravessou a parede, eu tava num lugar muito escuro, muito feio, um fedor de carniça, um fedor de podre, uma coisa muito suja, feio. E foi clareando por causa do chão. O chão tinha umas lavas vermelhas, muito quente. Ele falou: segura minha mão. Nossa, eu segurei com toda a força, né? Mas ali nós dois flutuava por cima daquelas lavas, nós não pisava. E saía mãos pretas lá e queria me puxar. E lá todo mundo sabia meu nome, Elisete. E ali eu ouvi muitos gritos de uma moça, que naquela época, eu tinha 18 anos, eu já tô com 41. Essa moça, essa menina naquela época, ela tinha uns 13, 14 anos aqui na Terra. Ela tava viva, mas a alma dela tava já lá. Entre uns 35 anos, no máximo, não tinha mais que isso. E eu reconheci na hora. Eu falei: o que ela tá fazendo aqui, Gabriel? Tira ela daqui. Comecei a chorar. E ela gritava muito: Elisete, me tira daqui. Só que ela tava no outro lado. Tinha um lago de fogo que não deixava ela passar pra cá, nem eu passar pra lá. Ele não me levou até lá, ele segurou eu bem forte. E ela começou a gritar: Elisete, me tira daqui. Eu tinha 18 anos naquela época, eu não entendia muita coisa. De nada, nem de arrebatamento, nem as visões, nem essas experiências, eu não entendia nada. E ali eu comecei a gritar: tira ela daqui, anjo Gabriel, tira ela daqui. E ele: não. Sabe por que ela vai vir pra cá? E eu falei: não. E eu sabia que na Terra ela estava viva. Era umas 13 anos, acho que o máximo. E lá ela estava com a aparência de 35.
E ele falou assim, ela vai vir pra cá pelo adultério. E eu falei assim, por quê? E ele falou, Deus não aceita o divórcio. A partir que ela assinar esse papel, logo, logo ela vai vir pra cá. Ai, eu fiquei, tira ela daqui. Ela gritava de um lado, eu gritava do outro, outras pessoas gritando, e muita gente gritando, muita gente. E ele falou, vem comigo. Aí fomos pra outro lugar. Quando eu cheguei lá, tinha um homem, todo amarrado numa cama, né? E ele só conseguia, com o dedinho, só mexer o controle. Tinha uma TV de 80 polegadas, como eu já vi essa TV várias vezes no inferno. Tem uma TV no inferno que passa a sua vida, que passa para cada pessoa, ela vai ser uma tortura ver aquilo que você fez, tipo, se negou uma coberta para um mendigo ou alguma coisa assim, vai passar ali, só para te torturar. E ali passando toda a vida daquele homem. E eu falei assim, ele começou a gritar, Elisete, me tira daqui. E eu comecei a chorar, porque também eu conheci aquele homem, né? E o Gabriel falou assim pra mim, você sabe por que ele vai vir pra cá? Prostituição, adultério, mentira, pedofilia e muitas coisas. E ele foi falando que eu nem entendi. Eu falei, meu Deus, tira ele daqui. E o vício pela televisão. Né? Não tô falando que a televisão é pecado, porque eu tenho televisões em casa e tem coisas que eu posso assistir, tem coisas que não, Deus me mostra. E ali eu comecei a chorar, a gritar muito, ele falou, vem. Aí eu cheguei em outro lugar, tinha muita gente gritando, eles tentavam me puxar, sabe, o anjo Gabriel não deixava, eles falavam, Elisete, me tira daqui, mas aquelas pessoas eu não conhecia, ele estava me mostrando só os que eu conhecia, aqui na terra. E ali tinha aquele menino, que na terra ele devia ter uns 10 anos naquela época, entre 9 e 10 anos, só que lá no inferno ele estava entre uns 30, 35 anos também. E eu reconheci logo, rapidamente, até pela voz. E ele falou assim, Elisete, me tira daqui, Elisete. Os demônios batendo nele, uma coisa horrorosa, uma escuridão. E eu comecei a gritar, tira ele daqui, Gabriel, por favor, tira ele daqui. E ele falou, não. Você sabe por que ele vai vir pra cá e a alma dele já tá aqui? Eu falei, não. E ele falou, ele vai ser homossexual. E eu, o que é isso? E ele falou, gay. Esse menino vai se deitar com outros homens. E eu, não, jamais, não. E eu tirei ele daqui. E eu chorava muito, e ele gritava muito, os demônios batendo nele, ele amarrado, que nem amarrado. Né? E eu tinha 18 anos naquela época, e hoje eu tô com 41. É difícil para mim contar, eu tô com vontade de chorar. E ali fomos para outro lugar. Quando a gente atravessou a parede, eu cheguei no céu. Um lugar muito gramado, muito bonito. Eu já esqueci daquilo. Eu senti uma alegria, uma paz, uma felicidade. E ali um portão enorme, gigante, tipo, nossa, quase chegando ao céu de madeira. E as portas se abriam assim, 2 anjos abriam as portas, tinha mais 2 anjos, 2 aqui, 2 aqui, 2 ali, 2 aqui. E tinha um com pergaminho, assim, sabe aquele negócio que parece que no meio tem um rolo de amassar pastel, mas eles abrem assim, eu não sei o nome daquilo. Era grande, uma folha grande, ele ia desenrolando assim, sabe, gente? E ali o anjo Gabriel entrou e eu fiquei na porta. E eles abriu aquilo ali e falou, seu nome é Elisete. Eu falei, sim, entra. Aí eu entrei, aí minhas roupas mudaram, eu tava com um vestido branco, todo branco, que vinha até aqui, cobria a manga, tudo. E todo mundo lá tava com o mesmo vestido, tanto homem quanto mulher. E o sol maravilhoso, um céu maravilhoso, um lugar de paz, uma coisa maravilhosa. Me senti outra pessoa. Né? Aí os portões se fechou. Quando os portões se fechou, um rapaz começou a bater. Abre aqui. Eu falei, eu conheço essa voz, abre o portão. Eu fiquei toda feliz, né? E naquela época esse rapaz tinha uns 16 anos também, né? E lá na visão ele tinha entre uns 40 anos, 40, 42, né? E hoje eu tô com 41. E ali naquela visão eles abriram o portão, ele tava todo engravatado, com um terno todo cinza, bem bonito. Não era cinza, era preto, um terno todo preto e com a gravata cinza, bem bonita, impecável, o sapato dele social preto, impecável, e uma Bíblia desse tamanho enorme, escrito Bíblia Sagrada preta, enorme na mão. Aí ele falou assim, abra aí porque eu vou entrar, porque eu sou servo de Jesus Cristo, não sei o que, babai, ele todo
simpático, né? E quando eu vi ele bem mais velho, eu falei, nossa, você! Eu fiquei todo feliz, tá? Aí os anjos abriu aquele pergaminho e falou assim, qual é seu nome? Aí ele falou o nome dele. Ele falou, não tá na lista. Nunca teve na lista. Aí eu, tipo, me espantei assim, falei, o quê? E ele, o quê? Eu repreendi, eu orei, eu expulsei, eu jejuei, eu fiz isso. Ele falou, não. Seu nome nunca entrou na lista. Pelo seu adultério, pelas suas mentiras, pelas suas traições. Tudo isso conta. E ele deitou lá no chão. Eu deitei no chão também da grama e comecei a gritar, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Aí o anjo, um outro anjo, falou assim, amarra as mãos e os pés dele e joga ele lá no abismo. Nossa, ele começou a gritar muito, a gritar, e foi jogado lá, gente. Quando eu voltei pro meu quarto, e o anjo Gabriel me deixou lá, ele falou assim, levanta e vai contar para eles. É o futuro deles. E eu corri e contei. Até hoje ninguém acredita. Aí quando passou-se agora, ano passado, o anjo Gabriel veio aqui e falou, vem, vou te levar no lugar. As 2 pessoas que eu vi no inferno já faleceram. E eles estão lá. Do mesmo jeito que eu vi, com a aparência que eu vi, com a idade que eu vi há 25 anos atrás. E eles gritavam, Elisete, não deixa o resto vir pra cá. Elisete, não deixa eles vir pra cá, não deixa. E eles amarrados, apanhando, gritando. E eu pensei assim, meu Deus do céu. Como pode o povo achar que é mentira? Eu tô toda trêmula, eu tô nervosa. Eu não queria gravar esse vídeo. Mas Jesus fica me cobrando, eu caio de cama, eu fico mal, eu fico nervosa. Eu não sei explicar porque que a gente vê já ou a idade ou coisas assim, tipo a pessoa tá viva aqui na Terra porque que ela tá no inferno já, e não sei se vai ter a chance delas mudar, porque na verdade não teve, não sei porque me mostrou, né? Então, que fica essa experiência aí para você entender que o mundo espiritual existe, é verdadeiro, e cada um vai dar conta de si. E pequenos pecados vai levar muita gente ao inferno, né? Eu vou terminar esse vídeo porque já tá ficando longo. E eu vou falar mais um pouquinho mais pra frente. Amém? Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar uma experiência real que aconteceu com esta irmã. Vocês ouviram ela falar que ela teve essa experiência com o inferno, esse arrebatamento, quando ela tinha 17 anos de idade. Uma jovem aí, ou seja, uma pré-adolescente indo para a área jovem, e ela não sabia nada o que significava arrebatamento, ela não sabia, meus irmãos, aonde ela estava. Só depois de mais adulta que ela foi entender que ela teve um arrebatamento de espírito, foi levada ao inferno, e lá ela viu algumas pessoas em sofrimento. Ela viu lá uma amiga dela, uma pessoa conhecida, e ela viu, meus irmãos, não só as pessoas sofrendo, porque em muitos arrebatamentos de espírito que as pessoas são levadas ao inferno, elas falam que viu as pessoas em sofrimento, pessoas presas, pessoas em cadeias, pessoas sofrendo no fogo. Esse relato dessa irmã, ela não apenas viu as pessoas em sofrimento, mas ela também viu ali o pecado que fez essas pessoas pararem lá no inferno. Ela falou aqui, meus irmãos, vários pecados que vai condenar as pessoas. Homossexualismo, adultério. Então, gente, são coisas que as pessoas estão cometendo no dia a dia, hoje, nessa geração, que as pessoas levaram na normalidade. Só que isso vai condenar uma grande quantidade de pessoas. Eu não estou falando apenas de ímpio, de um mundano, não. Eu estou falando de crentes, de cristãos, porque dentro da igreja tem pessoas cometendo esse tipo de coisas. Clique daqui, clique dali, internet. O que as pessoas estão vendo? Pornografia. Meus irmãos, o inferno vai estar assim, de pessoas que estão brincando, meus irmãos, porque a Bíblia, ela não brinca. A Bíblia, ela fala a verdade. A Bíblia fala o que vai acontecer, porque só existe 2 caminhos, meus queridos. O caminho que conduz você à salvação, que é o caminho estreito, apertado, e o caminho que conduz à condenação, à perdição, que é o caminho espaçoso. Esse caminho, muitas pessoas estão entrando por ele, porque as pessoas querem farra, a pessoa quer se divertir, quer usufruir, a pessoa quer o prazer da carnalidade.
Meus irmãos, se você ler, eu não vou ler aqui, mas você pode pegar sua Bíblia aí depois, leia Marcos 9 inteirinho, você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender o que a irmã do testemunho falou aqui para nós. A irmã desse testemunho, além de explanar aqui a sua experiência, ela deu um grande alerta para mim e para você, um grande alerta para a igreja, um grande alerta para a humanidade. Para o quê? Abandonar os pecados da carne. Porque, como eu falei, se você ler Marcos 9, você vai ver algo aterrorizante ali. Porque o próprio Deus está falando conosco. Se as tuas mãos está te escandalizando, é para você cortar. Entendeu? Se o teu pé estiver te escandalizando, é para você cortar ele. Se os teus olhos estiverem te escandalizando, é para você arrancá-los. Mas não é você cortar, arrancar na literalidade, né, no real. É para você eliminar o pecado que você está cometendo, o pecado que você tem acariciado, esse pecado aí que já virou um bichinho de estimação, aonde você alimenta ele diariamente. Esse pecado aí tem que ser eliminado da sua vida, porque se você não fizer isso, é este pecado que vai te conduzir e te mandar para o inferno. Meus irmãos, lê lá para você ver o que está escrito em Marcos 9, você vai ficar arrepiado, arrepiada, porque lá fala claramente: se os teus pés estiverem caminhando por terrenos proibidos, você tem que parar imediatamente, porque esse terreno proibido vai te mandar para o inferno. Se as tuas mãos estão pegando, fraudulando, fazendo coisas que é desagradável aos olhos do Criador, o seu nome, escuta, o seu nome, os seus feitos, os seus pecados estão sendo registrados, sabe aonde? Tem um livro lá no céu, pode ler lá Malaquias 3,16. Lá no céu tem um livro que se chama O Registro de Deus. Lá está registrado o seu pecado, a sua omissão, todos os seus feitos, quer seja bom, quer seja mal, está registrado lá. E se você não se arrepender deste pecado e abandoná-lo imediatamente, vai ficar registrado lá. E esse pecado vai te mandar para o inferno. E depois, meus irmãos, não tem mais solução. Não adianta espernear, gritar, porque uma vez condenado, sempre condenado. Não tem volta, meus irmãos, não tem volta. Então, quer entrar no céu, quer conseguir a sua salvação, ser arrebatado, entrar na pátria futura, abandone os seus pecados, sirva a Deus de coração, fazendo as obras da fé. Entenderam, meus irmãos? Fazendo a caridade, fazendo as coisas que Deus nos ordenou a fazer, pregar sobre o arrependimento do pecado, pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre o reino, porque quando Jesus esteve nessa terra, foi isso que ele fez. Ele pregou sobre arrependimento de pecado, ele pregou sobre o reino futuro, um reino maravilhoso que está muito perto, ele vai chegar daqui a pouco, daqui a alguns momentos, Jesus aponta nas nuvens do céu para levar a sua igreja. Agora a pergunta que eu faço a você, meu querido irmão, minha querida irmã, é a seguinte: você está limpo diante de Deus ou tem algum pecado que você tenha acariciado? Porque a irmã, ela viu lá no inferno algumas pessoas que ela conhecia e ela viu explicitamente os pecados que as pessoas cometeram, que levaram cada uma delas para lá. Adultério, vai ouvindo, pornografia, homossexualismo, tudo isso, meus irmãos, é pecado. É pecado. Diante dos olhos de Deus, é pecado. Não adianta você estar cometendo esse tipo de pecado e achar que está tudo bem, que Deus vai passar a mão na cabeça, que Deus vai passar o pano, que Deus vai te deixar subir no arrebatamento de qualquer jeito. Não, não é assim que funciona. Deus exige de nós a santidade. Sabe por quê? Na Bíblia está escrito bem assim: sejam santos, assim como eu sou santo. Quem falou isso? Jesus. Então, se Jesus, se Deus, o Espírito Santo, os anjos que estão no céu são santos, Deus também exige de nós a santidade. Que nós, meus irmãos, vivamos de acordo com a palavra de Deus, porque não vai adiantar nada nós estamos dentro da igreja,
fazendo as obras de Deus, mas em pecado. Seja lá na internet, com pornografia, adultério, ou qualquer tipo de outro pecado, homossexualismo, qualquer tipo de outro pecado. Se você estiver dentro da igreja, se você se denomina um servo, uma serva de Deus, mas vive em pecado, pode ter certeza que você vai para o inferno. Estou falando sem mediar, meus irmãos, porque a própria palavra de Deus nos diz: sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, a chave de tudo para você conseguir a sua salvação e subir no arrebatamento, ir para o céu e desfrutar de um lugar maravilhoso, a chave de tudo é a santidade. Isso mesmo que você ouviu, é a santidade. Porque através da santidade você tem fé para fazer as obras que Jesus fez e também fazer aquilo que Jesus ordenou que cada um de nós fizéssemos. Porque quando Jesus andou nessa terra, quando ele curava, escuta, vai ouvindo, quando Jesus curava as pessoas, ele falava uma frase que é de alto impacto para cada pessoa que foi curada. Jesus falava bem assim: vá e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Entenderam? Conseguiu entender? Então, meus queridos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, seja lá qual for o pecado que você esteja cometendo. Busque a santidade, ore, jejue, busque força através do Deus Criador, porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Vamos, queridos, eu espero que o testemunho de hoje tenha servido de alerta, porque esse testemunho, essa experiência desse irmão foi um grande alerta para a igreja, foi um grande alerta para a humanidade abandonar os seus pecados da idolatria, pecado da carne, pecado, meus irmãos, que vai fazer muita gente serem lançadas no inferno. Então eu espero que esse testemunho tenha abrido os seus olhos e feito você entender que o melhor caminho para alcançar a salvação é buscar a santidade. Se porventura você ainda não deixou o seu like e seu joinha no vídeo de hoje, o momento é agora. Deixe o seu like e seu joinha para que esse vídeo também pegue mais engajamento, para que o YouTube distribua esse vídeo para mais irmãos, mais pessoas, para que elas também tenham a chance, a oportunidade de assistir um testemunho verídico, um testemunho de alerta para a igreja, e não só para a igreja, mas para toda a humanidade se arrepender dos seus pecados. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta dos testemunhos que eu estou trazendo aqui para vocês, que são sonhos, visões, revelações, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de testemunhos? Então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui eu vou trazer muito conteúdo a esse respeito, unicamente para o nosso despertamento espiritual. E dentro do mais, meus queridos, fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.